Que vacilo, né? Uns 44 minutos do segundo tempo. O jogo estava até certo ponto controlado, né? O segundo tempo foi bem diferente do primeiro. O Fluminense começou a partida pressionando o Vitória, com linha alta. O Vitória muito fechado na defensiva, bem organizado o time do Carpini. O Fluminense com muita dificuldade de fazer com que essa bola chegasse ali por dentro, né, com a troca de passes, até com o trabalho do Ganso bem dificultado ali na entrada da área. O time do Renato inteligentemente utilizando os lados, principalmente o lado esquerdo com o Canóbio e com o René, o lado direito com o Arias, porque, amigo, só para furar aquele bloqueio no primeiro tempo do Vitória, somente utilizando os lados do campo. Os laterais foram bem durante o jogo, se apresentando para fazer as jogadas individuais, Canóbio fazendo a correria dele pelo lado esquerdo, como sempre, terminando mal os lances. Não sei porque o Renato ainda insiste com o Canóbio. O Arias se virando ali pelo lado direito, tanto que o gol do Fluminense saiu numa jogada individual do Arias pelo lado direito, um passe lindíssimo do Samuel, de letra, para o Arias, que fez a assistência, a bola bateu no zagueiro, sobrou para o Cano meteu de cabeça e abriu o placar 1-0 para o Fluminense, mais um gol de cabeça do Cano. No momento em que estava num jogo de paciência do Fluminense, né, porque o Vitória apostando no contra-ataque, mais reativo, esperando um erro do Fluminense. E em alguns momentos o Vitória foi até perigoso ali no primeiro tempo, apostando em bolas longas atrás dos zagueiros do Fluminense. Mas o Freitas estava numa noite muito boa, né? O Freitas fez uma partidaça no setor defensivo. Mais um jogo que o Fábio não teve trabalho. Teve o gol ali no finalzinho, aos 44, que foi indefensável. Mas durante quase toda a partida o Vitória não chegou a ponto de assustar, assim, do Fábio fazer uma grande defesa. O setor defensivo do Fluminense foi muito bem. Não vejo nenhuma falha defensiva, nem no gol. Foi mais um fruto do trabalho do Vitória no segundo tempo, em que eles foram muito corajosos. O primeiro tempo terminou com 1-0 para o Fluminense, mais de 65% de posse de bola para o Fluminense. O Fluminense dominou a grande maior parte do primeiro tempo. Fez 5 finalizações, só sofreu uma finalização durante a partida. O Vitória praticamente jogou no contra-ataque, mas no segundo tempo o Vitória precisava ir em busca do empate. Eu digo corajoso o trabalho do Carpini no segundo tempo. Ele botou até o Fabri ali aberto pelo lado esquerdo, que incomodou bastante. E o Vitória saiu para o jogo. E o Fluminense ficou ali encaixotado no setor defensivo, com essas linhas altas do Vitória. O Fluminense não conseguia sair. Aí no primeiro tempo que o Vitória apostava no contra-ataque, no segundo tempo quem apostou no contra-ataque foi o Fluminense. Acho que foi até uma medida um pouco não correta por parte do time. Acho que o Fluminense deveria adiantar as linhas. Mesmo o treinador pedindo para o time avançar, é no jogo ali que o jogador percebe que ele não consegue sair. Aí no segundo tempo, nessa perspectiva do Vitória pressionando, o jogo começou a ficar aberto, coisa que não estava no primeiro tempo, não se tinha espaço, tanto que o Fluminense usava esses corredores. No segundo tempo começou a aparecer espaço, porque o Vitória avançava e o Fluminense ia nos contra-ataques e conseguia chegar na área adversária. E o Vitória com muita gente ali no ataque. Aos 17 a mudança óbvia, ele tira o Canóbio para colocar o Serna, que pouco apareceu no jogo, por causa do que o segundo tempo era do Vitória, diferente do primeiro tempo que era do Fluminense. Vitória foi mais presente na área defensiva do Fluminense. Aí aos 32 ele tira o Ganso para colocar o Nonato, para fazer aquela mesma alteração que ele fez anteriormente no outro jogo, no jogo contra o Corinthians, se eu não me engano. Aí que ele fecha ali o meio de campo para tentar impedir esse volume do Vitória no campo do Fluminense. Não surtiu muito efeito, não. Ele tirou o Hércules, que estava cansado, e colocou o Bernal, que teve um lance ali na entrada da área, um chute de fora, quase que ele faz um gol.
Antes de sair, aos 17 minutos, o Canóbio perdeu um gol debaixo da trave, irmão. A bola passou assim na frente dele, ele furou. Incrível. Podia o Fluminense fazer 2-0, acabava o jogo ali. Aos 39, ele tira o Cano e coloca o Everaldo, também que não tocou na bola, que o jogo não estava propício a isso, e tirou o Martinelli para colocar o Thiago Santos, para botar mais gente ali na entrada. Aí que tinha Thiago Santos, tinha Nonato, tinha Bernal, um monte de volante ali no meio de campo, ali na entrada da área, e mesmo assim o Vitória pelo lado direito, numa jogada, fez o gol de empate aos 44 minutos, com o Fluminense com 4 volantes. O Fluminense conseguiu tomar um gol aos 44 minutos. Aí depois que tomou o gol, que o Fluminense saiu para jogar, para pressionar a equipe do Vitória. O Vitória recuou as linhas, mas faltava o quê? 5, 4 minutos. Mas no geral, o Fluminense não fez um jogo ruim. Não fez um jogo ruim. Fez o que era para se fazer. Num primeiro tempo em que você tem um adversário muito fechado, organizado, com linhas muito próximas, e o Fluminense foi tocando com inteligência, com o Ganso ali, com o Martinelli, com o Hércules, foi tocando, procurando os espaços, procurando as brechas, e foi encontrando no lado direito, no lado esquerdo, em alguns momentos, o gol do Fluminense saiu por ali. No segundo tempo, que o jogo virou de uma forma em que o Vitória partiu para cima, né, jogando fora de casa, no Maracanã, quando o Fluminense foi em busca do empate, o Fluminense recuou as linhas, não conseguiu mais sair dali. Somente com bola longa, somente com contra-ataque. E mesmo assim, teve momentos do jogo no segundo tempo que o jogo foi para a trocação. O Fluminense atacando, o Vitória atacando, porque tinha espaço. Porque o Vitória se abriu, foi para o ataque. Quando o Fluminense tinha essa posse de bola, encontrou esse espaço lá no ataque e não conseguiu matar o jogo. E foi castigado. Aos 44 minutos, Vitória, mesmo tendo mais preeminência ali no ataque, mais presença ofensiva, não levou susto a defesa tricolor, porque os laterais estavam muito bem, o Freitas fez uma grande partida, o Fluminense está cheio de volantes na entrada da área. Mesmo assim, pelo lado direito, saiu o gol de empate do Vitória. O Fluminense perdeu a chance de assumir a liderança. Assumir não, né? Porque o Palmeiras fez a parte dele, ganhou a partida contra o Fortaleza, e o Fluminense cedeu o empate. Esses 2 pontos jogando em casa para o Vitória que incomoda. Em 2024, que nós tivemos um Campeonato Brasileiro muito ruim, nós perdemos 2 jogos para o Vitória, aqui e lá. Aí perder 2 pontos jogando em casa no Maracanã, não pode perder pontos assim em casa. Aí você conquistou 3 pontos jogando fora de casa em Itaquera, daí você vai no Maracanã e perde 2. É um vacilo ali. No finalzinho, esses 2 pontos fazem falta, fazem muita falta. Estão fazendo falta para o Fluminense. Podia sair vice-líder do Campeonato Brasileiro, agora está em 3º lugar, e pode fazer falta mais lá atrás. Esses pontos em casa não se podem perder, não pode dar esse vacilo. Agora a gente vai buscar no Engenhão contra o Botafogo, né? Secar novamente Flamengo e Palmeiras e buscar a vitória num clássico contra o Botafogo, jogando fora de casa. Mas o mais importante é ser líder na última rodada, estar líder e ser líder, terminar o campeonato líder na última rodada. Isso que é o mais importante. Agora, treino de manhã na segunda-feira, viagem para Santiago no Chile, não sei como o Renato vai montar esse time, vai botar um time reserva, um time titular, vai ver o desgaste dos jogadores, e no final de semana, no sábado, tem o Botafogo. Vacilo, cara. Vacilo. Tinha tudo pro Fluminense. Um jogo difícil, jogo complicado, jogo fechado, um time bem organizado, bem treinado, o time do Vitória. Mas o Fluminense cedeu um gol aos 44 minutos jogando em casa. É de doer. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Tamo juntos. Flui!